Lucas 21, do verso 34 ao verso 36. Lucas 21, do verso 34 ao verso 36. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, graças te damos. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Louvor, ó Deus, a adoração, a palavra agora revelada. E tudo que vamos, ó Deus, apresentar nessa noite, que seja feito conforme a tua vontade. Nos colocamos aqui debaixo da sua autoridade e dependência, para que o homem diminua e o Senhor cresça. Ó Deus, e esta palavra que o Senhor assim revela aos nossos corações, fale conosco, não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir da tua parte, a fim de que cada um de nós que aqui está, Senhor, não saia da mesma maneira que chegou. É o que nós te pedimos. Fique à vontade em nosso meio. Envia os teus anjos, ó Deus, e acampa ao nosso redor, porque a tua igreja já está em batalha, mas cremos que até o final do culto nós vamos erguer a bandeira da nossa vitória, no nome poderoso, santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Podemos nos assentar, aleluia. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, texto que o Senhor ministrava no meu coração neste dia, ele nos revela algo de suma importância em nossa caminhada como homens e mulheres de Deus: a vigilância e a oração. E o tema da nossa mensagem é esse: vigiar e orar são deveres cristãos até o fim dos tempos. Não podemos deixar de fazer essas duas coisas importantes em nossa caminhada como homens e mulheres de Deus. Porque desde Gênesis 3:6, que nós conhecemos como a queda, o homem andava ali com Deus de forma tranquila, vivendo sob a completa dependência do Criador. E, infelizmente, ele passou a seguir o seu próprio coração depois que ele desobedeceu. E quando isso aconteceu, seus olhos foram abertos. Gênesis 3, versos 7 e 22. E o Senhor nos mostra, nesse momento, constantemente o quanto nós somos falhos. Porque agora nós somos imperfeitos naquilo que Deus havia criado perfeito. Nós herdamos essa falha e fazemos com imperfeição tudo aquilo que hoje, sem Cristo, e até mesmo com Ele, é graça, mas somos imperfeitos, e tudo que fazemos não agrada a Deus, é como trapo de imundície, como diz o profeta Isaías. Mas pela graça, pela misericórdia e o amor do Pai, nós somos restaurados, e aí tudo que fazemos no nome de Jesus, Deus recebe nos céus. Mas aí, meus amados, o apóstolo Paulo nos ensina algo a respeito dessa herança que nós recebemos a partir da queda. Ele diz em Romanos 7, nos versos 17 a 20, que de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Essa imperfeição permanece. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. E por conta disso, desse mal, a vida despreocupada e tranquila de Adão e Eva deu lugar a duas consequências, como castigo.
A fadiga do trabalho diário para o nosso sustento. Quando Deus disse ao homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó retornarás. E também a mulher disse: com dor e sofrimento e submissão, diz a palavra em Gênesis 3,16: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. É por isso que existe toda essa guerra entre homens e mulheres que não conhecem a Deus, porque essa foi uma palavra profética ainda dada no Éden. Esse domínio, essa submissão, o qual nós estamos sujeitos, mas em Cristo o Senhor nos traz de volta o equilíbrio da origem. Nos coloca em seus devidos lugares, porque Cristo é tudo o que precisamos. Vimos então que apesar da vida tranquila de Adão e Eva, havia uma regra que não podia ser quebrada, e nós sabemos qual. Deus havia ordenado que de toda árvore do jardim ele poderia comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não poderia comer, porque no dia em que dela comer, certamente ele morreria. E somente por causa dessa regra, eles deveriam estar atentos e vigilantes, que ele só havia um mandamento lá no paraíso. E Adão e Eva quebraram. E agora você imagina a consequência disso tudo. Porque eu entendo que quando obedecemos e confiamos totalmente em Deus, o mal não nos pega de surpresa. A não ser que Deus tenha um propósito em nos permitir passar por aflições, lutas, adversidades. Mas fora isso, o Senhor, Ele fala aos seus santos, aos seus profetas. Lá no livro de Atos, Paulo declara que o Espírito Santo revelava a ele de cidade em cidade o que ele iria viver, experimentar perseguições, prisões e tudo mais. Deus não nos deixa enganados. Adão e Eva não imaginavam que poderiam ser atacados de forma tão sutil e astuta, pois não tinham malícia. E talvez alguém possa pensar: mas pastor, isso não foi injusto da parte de Deus? Quando eles ainda não tinham esse mau pensamento, essa malícia em duvidar de alguma coisa? Não, Deus não foi injusto, porque Deus não é injusto, Deus é perfeito. Não se engane, porque o nosso Deus é justo e perfeito, porque fica claro quando a serpente indaga a Eva. Olha o que Eva responde à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Isso Eva falando. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, Eva sabia do risco de tocar e comer do fruto proibido. Então, por conta da sua desobediência, nossos pais, podemos afirmar que vigiar e orar são deveres. Por causa deles, nós temos que permanecer vigilantes, em constante oração, para não cairmos nas ciladas de Satanás, não cairmos em nossas tentações, porque tudo isso nesse mundo nos é permitido. É-nos permitido ser tentados. Jesus foi tentado no deserto. É-nos permitido passar por aflições, dores e adversidades. Mas o Senhor tem um limite para tudo isso. Para aqueles que se refugiam nele, que confiam nele, o Senhor nos dá uma direção. Nós temos grandes lições, queridos, a aprender com esses erros de nossos antepassados. Não podemos olhar a Bíblia apenas como um livro superficial e vago, ou historinhas da carochinha. Não, a Bíblia é um livro verdadeiro, porque aqui estão histórias verídicas, não só de um povo, mas daquilo que Deus preparou para nós. Então prestem atenção nisso. Deus nos está mostrando as duras consequências de atitudes insensatas e insanas para com as suas ordenanças. Em 1 Coríntios 10, e aqui Paulo, ele vai usar algumas vezes isso no texto, figuras. De 1 a 12 ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ou seja, Paulo trata isso como uma figura.
E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo ainda vai mais profundo, porque ainda lá atrás, lá no Antigo Testamento, nas experiências do povo de Israel, Jesus já se fazia presente naquele lugar. Mas Deus, segundo a palavra, não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas, conforme o verso 6, foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então temos que estar atentos à cobiça, naquilo que Paulo está dizendo, como exemplo que o povo de Israel nos deixou. Mas o texto continua dizendo: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não conforme o texto diz, tentemos a Cristo. De novo, ele faz de novo a menção de Jesus lá no Antigo Testamento. Como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ou seja, tudo que eles cometeram aqui, idolatria, prostituição, murmuração, será que isso está distante da igreja? Não, não está. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Paulo estava direcionando essa palavra à igreja de Corinto, mas é uma carta universal e serve para nós, como exemplo, para que já não cheguemos, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olha, não caia. E aí esse final, esse texto nós conhecemos muito bem, faz sentido. Aquele que está de pé, olhe, não caia. Por quê? Por causa de todas essas coisas. Cuidado com a cobiça, cuidado com a murmuração, cuidado com a prostituição, cuidado com a idolatria. Cuidado! A Bíblia tem solenes e claros avisos em relação à nossa caminhada como homens e mulheres de Deus. Um certo filósofo irlandês, conhecido como Edmund Burke, chamado ele como pai do conservadorismo moderno. Ele faz aqui um resumo das palavras de Paulo, quando diz assim, olha, um povo, entre aspas, que não conhece a sua história, está condenado a repeti-la. Por isso que é importante fazermos, de vez em quando, um feedback das nossas atitudes, das nossas ações, nossas palavras. O que eu tenho vivido até aqui? O que eu tenho feito? O que eu tenho plantado? Será que eu estou agindo conforme a vontade de Deus? No texto base, o Senhor nos exorta, então, uma vida constante de vigilância e oração. E quando o nosso querido pastor Davidson levantou esse propósito de amigo de oração, ele vai muito além, queridos, porque a oração nos leva a essa conexão com Deus. Talvez você, muitas vezes, estava um pouco afastado, distante, sem esse compromisso de orar, mas aí o homem de Deus levanta um propósito para nos estimular. E isso é um dever. Não deveria ser assim. Orar deveria ser algo prazeroso para mim e para você, a fim de que não nos sobrevenham as mesmas consequências. Tudo isso para nos lembrar. Jesus está falando a respeito do princípio das dores no nosso texto base, os sinais do fim dos tempos que antecediam a sua vinda. Jesus está nos alertando a respeito do apóstolo João, está nos alertando a respeito do que o apóstolo João diz em 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ele está falando sobre as cobiças, os desejos da carne. Quando nos mostra o versículo 34 em nosso texto base, a respeito de estarmos vigilantes, dizendo, e olhai por vós. Porque salvação, igreja, ela é individual. Eu preciso olhar por mim primeiro. Para eu poder ganhar o mundo, primeiro, ou transformá-lo, eu preciso primeiro me transformar. E só há um jeito de ser transformado, por Cristo. Só Ele fazendo em mim o que humanamente eu não posso fazer. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ele fala sobre,
comilanças, bebedeiras, cuidados da vida. Você pode incluir uma série de coisas que podem nos desvirtuar do centro da vontade de Deus. Porque é bom viver de forma cômoda, não é verdade? Mas nós não estamos de férias neste mundo, igreja. Esse mundo para nós é um grande deserto, nós estamos aqui de passagem. Por mais que Ele tenha e ofereça coisas grandiosas e maravilhosas, porque Deus o criou. Mas nós somos comprados por um bom preço, por um preço inimaginável, né? O sangue de Jesus. Porque a nossa cidade não é deste lugar. Hoje nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui de passagem, é bom que de vez em quando precisamos lembrar disso. Opa, eu estou aqui de passagem. Por mais que a vida esteja te oferecendo as melhores coisas que o mundo pode te oferecer, tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é efêmero. Só as coisas invisíveis, eternas, aquelas que o olho não viu, o ouvido não viu, a mente sequer imaginou, são essas a que o Senhor tem preparado para nós. E a alcançamos por meio da fé, perseverança. E aí, meus amados irmãos, isso significa que a ansiosa solicitude pela vida, aquilo que Jesus fala em Mateus 6, de 25 a 34, quando mostramos muitas vezes uma total falta de fé e vigilância, não vivendo um dia de cada vez, confiando que o Senhor, Ele provê o pão, Ele provê a vestimenta, Ele provê tudo que nós precisamos, porque Deus é fiel. E aí distraído, porque uma das armas de Satanás é a distração, e como nesses últimos dias, por se aí multiplicar a ciência, a distração se tornou uma ferramenta do diabo. Do celular na tua mão, né? Há coisas do dia a dia que podem nos tirar da centralidade, da santidade, daquilo que Deus tem preparado para nós. Assim como Satanás usou a serpente para persuadir Adão e Eva de forma sagaz, astuta e sutil, ele vai continuar a atuar sobre as nossas fraquezas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Esses 3 itens, esses 3 pecados continuam ativos se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos nos livrar disso por meio da oração. Então, como não sabemos nem a hora e o momento em que Satanás irá nos atacar, eu convido você a estar com uma vida de constante comunhão com Deus, através da oração, mortificando a carne através do jejum e perseverando através da fé. Nossa única defesa, igreja, é nos entregarmos totalmente ao Senhor, sem restrições, sem medo, sem limitações. Deus está te chamando, não, a caminhar com Ele somente, mas a mergulhar nas águas do Espírito. Há uma intimidade com Ele. Algo que vai além da oração de 5 minutos que você inicia seu dia e talvez termine o seu dia. Deus está te convidando a passar o dia com Ele, em constante, em firme, em oração. Orando sem cessar. E às vezes esse texto confunde um pouco as nossas vidas, né? O nosso entendimento. Como a gente pode orar sem cessar, pastor? Se eu tenho as minhas atividades no dia a dia, eu tenho que estar às vezes no meu trabalho ligado em outras coisas, fazendo outras coisas, às vezes desvinculado de coisas que eu poderia estar fazendo em relação à igreja. Mas quem disse que Deus não está com você naquele momento? É só você convidá-lo: Senhor, em tudo que eu fizer, que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja comigo, em cada decisão, em cada palavra, em cada pensamento. Convide o Espírito Santo a estar com você. Isso é orar sem cessar. Tudo isso faz parte da nossa caminhada. Então, com relação a isso, igreja, para que o Espírito Santo possa fazer a obra regeneradora e transformadora em nós, em relação à oração, o que eu preciso? Orar significa levar os nossos pensamentos a Deus, de tal maneira que venhamos a estar sempre conectados com Ele. Não é apenas um arrepio, um sentimento, é algo muito mais profundo. Porque Jesus disse aos seus discípulos: eu vim vos chamá-los de amigos. Isso não tira a nossa reverência em relação a Deus, mas mostra que Deus quer um relacionamento muito mais de perto, muito mais íntimo conosco.
Entenda que a oração é uma atitude de coragem e fé, e não de medo e fraqueza, igreja. Pois orar fortalece o espírito, a nossa intimidade com Deus. E é isso que Deus quer. Quanto mais próximos de Deus, mais longe do pecado, mais firme contra o diabo, mais resistente contra o mundo. E vemos isso em diversos episódios bíblicos, onde uma oração com fé, fervorosa, persistente, sincera e humilde foram suficientes para, primeiro, transformar circunstâncias impossíveis. Talvez você esteja vivendo algo do tipo. O que há de impossível precisa ser transformado? E Deus me levou a 2 Reis 18, 19. Nessa passagem, Ezequias, ele é confrontado, o rei Ezequias, por Senaqueribe, o rei da Assíria. Senaqueribe manda um dos seus capatazes, chamado Rabsaque, e diante do rei, diante de toda a população, ele ameaça: você acha que o seu Deus vai livrar você? Os deuses das outras nações não livraram? Seu Deus, com o seu Deus não vai ser diferente. E aí, meus amados, o que me chamou a atenção, que Ezequias, que era um rei muito fiel, o povo de Israel passava por um processo de idolatria. Ezequias vem, assume o trono, retira os altares, repõe o altar de Deus novamente, tira toda a idolatria do povo, e aí restaura essa relação com Deus. Primeira coisa. E aí, nesse momento em que ele é afrontado por Rabsaque, diz o texto em 2 Reis 14 a 20, que ele, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. É quando você entra no teu quarto e fecha a tua porta. E Ezequias as estendeu perante o Senhor e orou. Ele orou perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações das suas terras e suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, ouvi. Deus ouve a oração dos seus servos. Ezequias aqui não se alongou ou entrou com palavras difíceis, nada disso. Foi uma oração simples, direta, fervorosa, sincera, que exaltou o nome do Senhor, e ele jogou o problema para Deus. Deus, olha o que esse homem falou do teu nome. É essa hora que o diabo cai, é essa hora que o inimigo encontra aquilo que para ele é a derrota certa, quando ele se depara com o nosso Deus. Ezequias nos ensina a orar, assim como Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso. Precisamos nos voltar para Deus, porque só Ele tem a resposta certa. Às vezes você passa por afrontas no seu dia a dia, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade onde você estuda, seja um colega, um amigo ou um inimigo, não sei, porque às vezes pessoas nos afrontam na rua, e em situações nos colocam, às vezes com vergonha, situações que nos deixam tristes, chateados. Mas ao invés de agir como eles, nós temos que fazer como Ezequias, orar e apresentar para Deus: Deus, eu não sou nada. Esqueçam, tirem da mente de vocês essa frase que diz: os humilhados serão exaltados. Isso é mentira. Os que se humilham na presença de Deus é que serão exaltados. Eu desço diante do Senhor. Foi o que Ezequias fez. Ele entrou na casa do Senhor, apresentou as cartas, se prostrou e disse: ó rei, ó Senhor dos senhores, olha o que esse homem fez. Ele foi apresentar o seu problema para o pai.
E como resposta, queridos, a Bíblia diz no verso 34 e 35 de 2 Reis 19: porque eu ampararei esta cidade, diz o Senhor, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, olha que maravilha, saiu um anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Quando você entrega o problema nas mãos de Deus, o sobrenatural acontece. Israel não levantou uma espada, não precisou enviar um soldado, um anjo apenas desceu naquele arraial ímpio, e 185.000 soldados foram consumidos pela mão do Senhor. No Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 12, nós encontramos uma história também, não igual a essa, né? Mas vemos também o poder de Deus por meio da oração e a ação de um anjo do Senhor. Em Atos 12, de 5 a 12, Pedro estava preso e a igreja orava. E ele não estava somente preso, ele estava preso e guardado por uma certa quantidade de soldados que tinham algumas frentes, né? Tinha uma frente, duas, três, até chegar no portão. Ou seja, humanamente falando, Pedro não conseguiria sair dali nem se ele quisesse. Mas aí, segundo o que diz o texto, a igreja orava continuamente para Pedro. E Pedro, Deus mandou um anjo desperta ele, uma luz invadiu aquele ambiente onde ele estava na cadeia, tocou na sua ilharga, ele despertou: Pedro, cinge-se. E aí quando ele se levanta, as cadeias caem, ele não sabia se aquilo que estava acontecendo era real ou se era um sonho, era uma visão. O fato é que ele ia passando, as portas iam se abrindo, os guardas não viam ele chegou até a última porta, a porta se abriu, Pedro saiu, quando ele olhou o anjo já tinha sumido. Meu Deus, agora sei que o anjo do Senhor veio até mim para me livrar. Porque a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Imagina quando a igreja ora fervorosamente, continuamente. E quando nos deparamos com isso, achamos isso sobrenatural demais para os nossos dias. Mas não é. O que está faltando é nós também nos colocarmos à disposição para orarmos e buscarmos aquilo que parece ser impossível aos nossos olhos. Não é impossível para Deus. A palavra de Deus nos ensina também que a oração, ela pode mudar decretos de morte. Em 2 Reis 20, de 1 a 7, nesse momento, Ezequias, o mesmo rei, depois de ter vivido isso aqui, ele recebe um decreto de morte. Sabe de quem? Do próprio Deus. E aí, para mim, isso aqui é ainda mais impressionante. Porque naqueles dias, Ezequias adoece mortalmente, diz o texto. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ponto final. Isaías saiu, deu as costas, foi embora. Foi uma palavra de Deus para Ezequias. Mas aí então, como homem de oração, Ezequias, ele virou o rosto para a parede, no verso 2. Está em 2 Reis 20, tá? De 1 a 7. E o texto diz que ele ora ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sabe quem Ezequias me lembra? Me lembra Pedro. Pedro, quando estava lá em Lucas, tem uma passagem no livro de Lucas que diz que Pedro, quando ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta. E quando o galo canta, Jesus estava lá sendo julgado. E o texto diz que Jesus olha para Pedro. Imagina aquele olhar de Jesus para Pedro, dizendo assim: Pedro entendeu aquele olhar. Eu não te disse, Pedro, que você ia me trair? A Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mas sabe o que foi esse choro? Foi o choro da transformação de Pedro. Porque às vezes o nosso coração orgulhoso precisa ser quebrado.
Às vezes passamos por situações vexatórias, contraditórias, e Deus as permite, porque só assim nós vamos aprender. Deus é Pai, e a todo aquele a quem Ele recebe por filho, conforme está lá em Hebreus no capítulo 12, Ele exorta e açoita. Ele cuida, Ele trata o caráter. E aqui Ezequias chora, e vem a resposta de Deus no verso 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, ou seja, enquanto ele orava lá chorando, Isaías já estava saindo do palácio, diz a palavra, que volta lá Isaías, e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. O que mais me impressiona aqui, é que uma oração mudou um decreto de Deus. E eu creio, porque a última palavra pertence ao Senhor. Talvez a gente possa pensar, mas pastor, a Bíblia não diz que Deus, Ele não erra, Ele não falha. Não, Deus não falhou. Até porque a história não é a respeito de Deus nesse momento, é a respeito de Ezequias e da sua oração. Aqui Deus está nos ensinando o quanto a nossa oração ela é valiosa diante de Deus, porque Ele ouve a oração daqueles que são seus filhos, daqueles que são justos diante dEle em Cristo. Ele ouve, e Deus mudou o decreto que Ele havia dado, que Ele havia entregue, era de morte, mas Ezequias lembrou, lembra de mim, lembra Senhor que eu fui fiel, lembra Senhor que eu não agi de forma contraditória, eu tirei os... Resumindo, eu fiz aquilo que os outros não fizeram, tem misericórdia de mim, Senhor. Foi isso que ele disse para Deus, e Deus ouviu a sua oração e reverteu o decreto. E mais, queridos, quando oramos, a oração pode operar na natureza, mudando condições climáticas e até leis naturais. Em Isaías 38, após a oração de Ezequias, a sua cura, Deus operou um sinal que vai de encontro a algo também fora da caixinha, como se diz. Em Isaías 38, 7 a 8. E isso te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que falou, ou seja, vai livrar o povo da mão do rei da Síria, vai curar ele e vai acrescentar os 15 anos de vida. Eis que eu farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante do relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Presta atenção numa coisa, irmãos. 2 Reis 20 a 11, que são os dois textos que falam sobre isso, e Isaías 38, 7, é geralmente interpretado como um milagre sobrenatural porque envolve uma reversão da sombra. A sombra retrocedeu, o que parece ir de encontro às leis da física e da astronomia. É como se o sol tivesse voltado, vocês não têm noção do que aconteceu aqui? Foi um sinal que Deus deu para provar que eu sou o Deus de palavra, eu vou retroceder a sombra 10 graus no relógio de Acás. Esse é o Deus a quem nós servimos, igreja. É o Deus que é fiel, que cumpre aquilo que Ele diz. Então, querido, se Deus fala, Ele não é homem para que minta e não filho do homem para que se arrependa. Creia nas promessas do Senhor e continue orando, continue perseverando em oração, não desista. E quanto à vigilância, o Senhor também nos ensina algo, a vigiar primeiramente os nossos pensamentos, porque é aqui que nasce o problema. A Bíblia diz que Deus é onisciente, não é verdade? Em Salmo 139, nos versos 1 e 2, o Senhor diz assim a palavra do Senhor: Tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Deus nos conhece,
sabe a palavra que vai sair da nossa boca antes de dizermos, sabe o pensamento antes de pensarmos, porque Ele é onisciente. Isso é um dos seus atributos incomunicáveis. Por essa razão, a palavra de Deus nos recomenda em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. E aí, queridos, essa é a dica de Paulo. Eu sei que é difícil. Nós somos confrontados, né, todos os dias diante dos nossos olhos com tudo quanto é tipo de coisa no mundo aí fora, né? Da lascívia, né, a sensualidade, está aí exposto. E às vezes quando você não... Opa, já vi. Aí Deus, tira isso da minha mente. Deus, purifica os meus olhos, purifica os meus ouvidos, e por aí vai. Ou seja, é uma vida de constante vigilância e oração. E o Senhor vai nos santificando, e o Senhor vai nos separando para a obra dEle. Mas é preciso nos manter firmes, porque é na mente que nasce o pecado. Em Mateus 15:19 está escrito assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O pecado nasce na mente e é onde ele precisa morrer. A grande batalha do crente é aqui, ó. E é aqui que ela tem que nascer e morrer, porque nós estamos vivendo em constante batalha. Ela é o alvo do inimigo. Por isso o apóstolo Paulo nos diz em Efésios 6:17, a parte A: tomai também o capacete da salvação. E em 1 Tessalonicenses 5:8, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Nos revestir com toda a armadura de Deus é um dever, igreja. Tenta ir para a guerra de qualquer jeito. Já viu um soldado que se prepara para a batalha e de qualquer maneira? Não vai. Quando Paulo usa essa figura, né, da armadura de Deus, ele compara aquilo que ele conhecia, que era a armadura de um soldado romano, de um centurião: capacete, sandália, couraça, né, que protegia o peito, as costas, o cinto, a espada, o escudo, armas de defesa, armas de ataque. Tenta ir para a frente de batalha sem um capacete, sem espada ou sem um escudo. Não dá. Temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. E saber utilizar cada uma dessas armas que Ele nos concedeu. Uma outra coisa que eu aprendo é que, através da vigilância, precisamos estar atentos ao que falamos. Aqui eu falei primeiramente sobre as palavras. E isso é muito importante porque no texto em que os pensamentos, no texto em que nós vamos declarar aqui, em relação às palavras, a Bíblia nos diz que nessa mesma onisciência o Senhor conhece as palavras antes de sair da nossa boca, né? Salmo 139:4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que o Senhor, tu tudo conheces. Precisamos vigiar quantas palavras que matam. Há palavras que são mais duras, né, mais assassinas do que uma arma de fogo, uma arma branca e por aí vai. E o que é pior, né? Vai matando pessoas de forma bem lenta. Em Mateus 15, dos versos 11 e 18, Jesus diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da sua boca. Isso é o que contamina o homem. No verso 18, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. No contexto, Jesus estava sendo indagado pelos seus opositores por comer sem lavar as mãos. Porque os fariseus eram muito legalistas, e essas coisas às vezes eram mais importantes que cumprir a lei de Deus. Jesus então coloca em rixa, joga na cara deles: vocês ficam aí falando sobre coisas tão triviais e bobas, quando vocês não cumprem a lei do Senhor. Enquanto vocês estão preocupados se eu lavo a mão antes de comer,
vocês têm que tomar cuidado com aquilo que está saindo da boca de vocês, porque é isso que está condenando vocês ao inferno, a hipocrisia de vocês, a mentira de vocês. Cuidado. Então o Senhor está nos exortando porque precisamos vigiar quanto às palavras que ferem. Em 2 Samuel 6, em duas passagens aqui, no verso 16, nos versos de 20 a 23 está escrito: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Por isso que raiz de amargura é um negócio terrível na vida do ser humano. Porque a falta de perdão que gera essa raiz de amargura é uma doença que vai matar você, e não aquele que você está chateado ou triste. O perdão é algo que nos liberta, é algo que nos cura, e não o outro, é para nós. E aí Mical despreza Davi no seu coração. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filho de Saul, saiu a encontrar-lhe e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Sua mulher chama o rei de vadio. E disse então Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a seu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, como sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. O que Davi estava fazendo era um momento de alegria. Davi estava ali se declarando ao Senhor que a arca estava chegando, e ele estava tão feliz que ele saía bailando, dançando, não se preocupando com nada. E ainda mais, disse o rei, que isto me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E aí ele, no verso 23, diz assim: E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Olha que coisa terrível. A palavra de Mical levou a Davi era rei e profeta. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Ainda no Antigo Testamento nós encontramos um personagem, um juiz, Jefté. Por causa de uma palavra mal falada, ele estava tão ali esfuziante, alegre: quem entrar pela porta quando eu vencer, eu vou oferecer a Deus em holocausto. E quem entra? A filha dele, sua única filha. E como foi uma palavra que deu testemunho a muitos que estavam ali, Jefté, pode ser que alguns discordem dessa linha de pensamento, mas talvez essa seja a mais provável. Jefté ofereceu a sua filha em holocausto a Deus, ou seja, ele teve que imolar a sua própria filha. Ela chorou durante alguns meses a sua virgindade, porque não conheceu homem algum, e aí cumpriu-se a palavra, por causa de uma palavra tola. Às vezes em momentos de muita alegria ou de raiva, nós falamos o que não devemos. Lembra o que aconteceu com João Batista? Por causa de uma palavra, o rei teve que decapitá-lo. João Batista confrontava o rei Herodes porque ele se envolvia com a mulher do seu irmão. E por conta daquilo, deixou ela muito furiosa. A filha foi dançar e o rei gostou tanto: pede o que você quiser que eu te dou. A mãe foi lá: pede a cabeça de João Batista. E aí ele não tinha como voltar atrás porque tinha testemunhas, e ele teve que decapitar João Batista. Muitas vezes também caímos nessas ciladas e temos que estar muito atentos. Porque lá em Tiago 3, de 1 a 10, nós sabemos o que a língua é capaz de fazer. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebendo mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus ou os navios, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo
como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. E aqui fica o conselho, por último, para nós vigiarmos os nossos atos. Porque a Bíblia diz e declara que pela onisciência de Deus, no verso 3 do Salmo 139, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não há como nos esconder de Deus. Precisamos fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22, ele diz: abstenham-se de toda a aparência do mal. Presta atenção, o Paulo vai mais a fundo, ele não diz assim, olha, se abstenham-se do mal, mas da aparência. Se é aparente, já é o suficiente para você pular fora. É igual quando Jesus fala a respeito do adultério. Se no passado o adúltero era confirmado praticando o ato, Jesus fala, se tão somente olhar para uma mulher e desejá-la em seu coração, para Deus, você já cometeu adultério. Porque esse desejo significa para Deus que se você tiver uma oportunidade, você comete o pecado. E como Deus é onisciente, Ele conhece os nossos caminhos conforme o salmista, Ele sabe que você está disposto a fazer aquilo. Por isso, fuja de toda a aparência do mal. Tudo aquilo que possa te contaminar, só de aparecer, fuja. Sabe aquela carona para colega de trabalho? Cuidado, não vá sozinho. Chame sempre um amigo a estar junto com você. Isso é muito comum. Às vezes nós homens somos pegos de surpresa no trabalho. Todos dizendo, fulano está de carro, não dá uma carona. Se isso acontece comigo, a primeira coisa que eu falo para minha esposa, estou saindo daqui, estou com fulano de tal, ou se não tiver nenhum amigo para levar, eu aviso. Não deixo nada sem comunicar à minha esposa. Isso eu aprendi ainda lá atrás, porque eu sei como é que isso dá ruim. Porque não precisa de muita coisa não, só uma conversinha fiada. Não estou dizendo que eu vou fazer nada de errado, mas a aparência do mal. Se alguém vê, olha, eu vi o pastor Ricardo com uma mulher que não era a pastora Edna no carro. Pronto, já é o suficiente para gerar uma fofoca e a fofoca gerar um problema. Então são coisas que nós temos que estar vigilantes. A aparência do mal vai muito além. Por isso temos que estar atentos, porque é isso que o diabo vai usar contra mim, contra você. E a gente encerra aqui, igreja. Quero convidar todos os irmãos a vigiar e orar nessa noite. Firmes no Senhor. Porque esse é o nosso dever até os últimos dias de vida nesta terra. Para não sermos pegos de surpresa pelo inimigo. Porque virá um tempo, conforme a Bíblia diz, nosso texto base, esse tempo virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Mas sim, vamos nos atentar à exortação. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, porque vão. E aí ele encerra dizendo, e estar em pé diante do Filho do Homem. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a nossa vida de servos e servas do Senhor é uma vida de prova, de lutas e adversidade. Mas nós temos algo que o mundo não tem. A presença de Deus. E ela é a certeza, a presença de Deus, é a certeza que nós vamos chegar até o final desta caminhada. Porque aquele que em nós, eu e você, começou a boa obra, ele vai terminar essa obra. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, Deus tem te chamado
a essa constante vida de vigilância e de oração. Buscai em santidade, viver com zelo aquilo que o Senhor preparou para você. Ame a sua esposa. A esposa honre o seu marido. Vivam como se não houvesse amanhã. Por isso lá em Mateus 6:37, se não me engano, nós temos que viver um dia após o outro, que basta cada dia o seu próprio mal. E vivermos de forma tal que o Senhor seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas, em atos, palavras e pensamentos.